Vamos começar a começar um termo para discutir e depois a gente vai para desvendando os segredos do texto, certo? Não sei se vocês lembram de que trata o texto da página 234, mas fala um pouquinho a respeito de intolerância. E a intolerância, ela pode estar presente de várias formas diferentes. Você pode presenciar a intolerância religiosa, né, que as pessoas que não aceitam a religião das outras pessoas. Pode ser a intolerância de sexismo, que é aquela relacionada ao sexo masculino ou feminino. Existem pessoas intolerantes também nesse sentido. Pode ser intolerância de racismo, enfim. Existem vários exemplos que a gente poderia citar aqui. E o texto que vocês puderam observar na 234, ele é um editorial. É justamente esse gênero que vai cair para vocês na avaliação de produção textual, certo? E o que é o editorial? No editorial, lembra que quando a gente vai escrever um texto argumentativo, a gente não pode colocar a nossa opinião? Numa redação, a gente não pode escrever eu, ou então a primeira pessoa do plural, nós. Aqui no editorial, você pode. Por quê? Apesar do editorial ser um texto argumentativo, que tem lá os argumentos, vai defender um ponto de vista, ele sempre é escrito dentro de uma revista, quando o autor daquela revista, ou as pessoas que produzem aquele material, querem se posicionar sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, na página 234, nós temos a revista chamada TRIP, T-R-I-P, TRIP. Essa revista vai trazer matérias, reportagens sobre intolerância. Então, antes deles falarem sobre isso de forma objetiva, sem colocar a própria opinião, eles fizeram isso. Eles criaram o editorial. Esse texto vem dentro da revista, só que não vai vir como se fosse um texto da revista. Ele vem para trazer a opinião do autor daquela revista. Deu para entender mais ou menos? É um texto onde você consegue opinar, você consegue se posicionar sobre aquele assunto. Você vai poder colocar especificamente a sua opinião. Entendido? Então vamos lá. Primeira questão para discutir. Em textos argumentativos, é muito comum o autor defender uma tese, isto é, uma opinião pessoal sobre o tema discutido. Eu sempre digo para vocês isso na verdade, né? Quando nós formos escrever um texto argumentativo, que nós conhecemos popularmente como redação, a gente sempre vai ter que se posicionar sobre o assunto. Se o assunto for intolerância, você vai ter que escrever de duas formas. Ou você vai escrever concordando com a intolerância, dizendo que é uma coisa positiva e que deve ser feita, deve ser seguida, ou você vai se posicionar de forma negativa contra a tolerância, dizendo que é algo ruim, que é algo que tem que ser combatido. Em textos argumentativos, a gente só tem duas opiniões. Ou você é a favor, ou você é contrário a determinado assunto. Foi o que fez o editor Paulo Lima nesse texto. Qual que é a tese defendida por ele? Então, a tese que ele defende é a seguinte, que a intolerância é ignorância e que elas estão entre nós, no nosso dia a dia, e não somente em lugares distantes. Essa é a tese que ele está defendendo no texto anterior. Novamente, defende que intolerância é ignorância, que ela está entre nós, no nosso dia a dia. Segunda questão. No texto, o autor criou a palavra empatiafobia. Ele juntou a palavra empatia com a palavra fobia.
Fobia está relacionada à aversão, né? Ao medo que a pessoa tem de alguma coisa. E empatia, você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Que é a capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Ver que a pessoa está sofrendo e se sensibilizar com aquela pessoa, com o sofrimento daquela pessoa. Só que essa palavra aqui, empatiafobia, é uma palavra nova, que está juntando empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e fobia, que é essa aversão, né? Esse medo, essa repulsa. Então, o que ele quis dizer com empatiafobia? Já que ele criou essa nova palavra. O que seria uma empatiafobia? Dentro do texto, ele está citando que esse termo significa uma capacidade que a pessoa tem de não sentir empatia. São pessoas que não têm empatia pelo outro. O que ele está dizendo, na verdade, é que a nossa sociedade, com o passar do tempo, cada vez mais está se tornando menos empática. Ou seja, nós estamos nos preocupando mais com nós mesmos e menos com o outro. Certo? Terceira, você concorda com a opinião de que muitas pessoas sofrem de empatiafobia? Sim, né? É só observar, por exemplo, uma festa acontecendo num local, tendo em consideração que no Brasil estão morrendo milhares de pessoas todos os dias. Centenas de pessoas todos os dias, quer dizer. Então, já demonstra ali uma certa empatiafobia. Ah, tia, mas eu não conheço as pessoas que estão morrendo, nem sei quem são. Né? Não foi um parente meu, não foi uma pessoa próxima a mim que faleceu. Tudo bem. Não precisa ser uma pessoa próxima a você para que você se solidarize com a situação. É justamente isso que ele está dizendo. Na nossa sociedade, cada vez mais nós estamos nos tornando menos empáticos. Temos menos empatia. E a quarta, a intolerância é um problema muito grave que deve ser combatido a todo custo por todos nós. Para isso, é fundamental entender as suas origens. Pense nisto. O que origina a intolerância? Por que, gente, que nós temos pessoas intolerantes na sociedade? Deve ter um motivo. Eu coloquei a nossa falta de consciência. Falta de egoísmo. A educação também que as pessoas recebem tem uma grande influência sobre isso. Né? Muitas pessoas aprendem desde cedo que só os seus valores é que tem valor. E só a sua religião é que tem importância no mundo. Que, por exemplo, se forem pessoas ricas, então é só a sua camada social que vale. É só o seu status que tem valor para alguma coisa. Então, de certa forma, tudo que vocês falaram ajuda nisto. Mas a educação que as pessoas recebem, seja em casa, seja na comunidade, na sociedade que elas vivem, também vai gerar esse tipo de intolerância. Ah, só o cabelo liso é que é bonito. Só as pessoas de pele clara que são bonitas. Então isso as pessoas não aprendem quando são crianças. Vocês podem conviver com crianças. Crianças geralmente são inocentes. Elas não vão discriminar outra criança naturalmente. Mas elas vão fazer isso se elas forem ensinadas a fazer isso. Se elas forem ensinadas a serem preconceituosas, se forem ensinadas a serem intolerantes, elas vão ficar, né, repercutindo essa ação. Então, geralmente, a criança vai ser um reflexo de quem o ensinou. Do pai, da mãe, da família, da comunidade. Enfim. Vamos lá, para a atividade do livro, para 236. Primeira questão. Você já sabe que o editorial normalmente tem, entre outras, uma intenção comercial. Isto é, promover a venda do veículo de comunicação de que ele faz parte.
transcreva do texto duas passagens que deixam claro esse apelo comercial. Então, mais uma característica do editorial. Além de ser um texto que vai vir dentro da revista para colocar a opinião do editor, ele também tem o intuito de deixar aquela revista mais atrativa para o público, para que as pessoas leiam o texto e tenham mais vontade de comprar o material. Então, quais são as passagens onde a gente percebe isso? Lá no primeiro parágrafo, quando diz assim: mas todas as tentativas passarão invariavelmente pelo tema desta edição da TRI. Quando eles citam o nome da revista e colocam em evidência que todos esses assuntos estarão nela, isso faz com que a pessoa que está lendo tenha mais vontade de conhecer os outros assuntos. Então, no primeiro parágrafo, o último período, começando aqui, ó, na conjunção mas. Vejam aí, mas todas as tentativas passarão invariavelmente pelo tema dessa edição da TRI. A outra passagem está no quarto parágrafo, no começo do quarto parágrafo, quando ele diz assim: nesta TRIP falamos de racismo, de xenofobia, de sexismo, mas falamos também de formas mais modernas e prosaicas de intolerância. Então, a primeira passagem está no primeiro parágrafo, no último período, mas todas as tentativas, e a outra está no quarto parágrafo, bem no comecinho dele. Nesta TRIP, falamos de racismo, xenofobia e sexismo. Segunda questão. O objetivo comercial desse editorial, de acordo com o que você respondeu na questão anterior, se dá de qual forma? Na questão anterior, nas duas passagens que a gente acabou de escrever. Na primeira fala sobre a revista, na segunda fala sobre a revista de novo. Então, a opção correta na segunda questão é a letra A, nas referências à própria revista e às matérias que ela traz. O objetivo dele não é vender outro produto, é vender a própria revista. Então, se tiver algum exemplo para falar, ele vai falar dessa revista. Se tiver alguma coisa interessante, ele vai citar essa revista. Tudo que ele for falar, ele vai voltar para essa mesma revista. Página 237. Terceira questão. Como vimos na sessão, antes de começar a ler, o editorial é escrito por um jornalista em nome do veículo de comunicação que ele representa. Então, está aqui, vocês imaginam, vocês todos fazem parte de uma revista. E nós vamos lançar uma revista falando sobre intolerância. De todos vocês, eu chamo a Grazi. Digo: Grazi, você vai escrever o editorial. A Grazi não vai escrever a opinião dela. A Grazi vai escrever a opinião de toda a equipe da revista. Eu sairia perguntando para cada um. Todos vocês já estão produzindo material da revista. Então, de certa forma, você já sabe qual que é a opinião dos seus colegas. A sua função é só tirar essas ideias e colocar para o papel. E aí você é responsável como se fosse uma representante, entendeu? Você é escolhida só para falar em nome dos outros. Não é a sua opinião, é a opinião do grupo, de todas as pessoas daquela revista. É para isso que serve o editorial. Porque imagina, nós temos 10 editores. Se cada editor fosse escrever um texto, a revista seria só da produção, só da equipe de produção. Não ia trazer nenhuma outra matéria, nenhuma outra informação. Porque eram 10 pessoas diferentes escrevendo texto. Então não é prático.
Então, voltando para cá. Isso fica bastante claro no segundo parágrafo do texto, onde o autor envolve também os seus leitores naquilo que escreve. A intenção é se aproximar deles para criar um tom de intimidade e assim convencê-los mais facilmente de suas opiniões. Às vezes, quando você lê o texto, você tem a impressão de que o autor está falando diretamente com você. Ele utiliza verbos na primeira pessoa do plural, ele utiliza expressões na primeira pessoa do plural e colocam como se você estivesse ali entendendo o que ele está falando, acompanhando o que ele está falando. Então, aqui na terceira, pede para você transcrever do segundo parágrafo as palavras que deixam essa proximidade em evidência. Ou seja, tem duas palavras lá no segundo parágrafo que deixa bem claro que ele está falando diretamente com o público, que ele está se pronunciando diretamente para as pessoas. Vejam aí no segundo parágrafo. Começa dizendo assim: quando pensamos em intolerância. Esse verbo aí, pensar, ele está na primeira pessoa do plural. Nós pensamos. Então, não é só o editor que está pensando. É ele e você que está lendo a revista. Então, é essa a intenção. Então, a primeira palavra aí da terceira é pensamos. A segunda é tendemos. E a segunda é tendemos. Muito bem. Pensamos e tendemos, do verbo tender, de ceder, concordar com alguma coisa. Vejam aí, os dois estão na primeira pessoa do plural. Nós pensamos, nós tendemos. Quarta questão. No final do segundo parágrafo, o que o autor quis dizer com o termo em algum lugar de Ruanda ou do Afeganistão? Vamos lá. Afeganistão vocês conhecem porque costuma passar com frequência nos telejornais. Qual que é a característica desse país? De guerra, né? Um país violento. E Ruanda, se eu não estiver enganada, depois vou dar uma olhadinha, mas é uma localidade do continente africano. Se for, ele sempre é levado em consideração para indicar uma distância, sabe? Um local que é muito distante, muito isolado. Então, nesse caso, ele está falando sobre um local distante e um lugar perigoso. O que foi que ele quis dizer com isso, então? Ele está falando sobre intolerância. Tendemos a projetar o problema em telas distantes, como se a ignorância, mãe superprotetora da intolerância, morasse em algum lugar de Ruanda ou do Afeganistão. Ou seja, ele está querendo dizer que nós pensamos na intolerância somente em lugares distantes ou em lugares perigosos. Mas é como se fosse uma coisa que não acontecesse aqui com a gente. Só acontece num lugar violento, só acontece em outros países, não acontece aqui, não acontece no nosso meio. E o pior que é só o que acontece no nosso meio, na nossa sociedade. Resposta da quarta, gente. Que nós imaginamos a intolerância só em lugares distantes ou perigosos. Que nós imaginamos a intolerância só em lugares distantes e perigosos. Como se isso não pudesse acontecer aqui com a gente, né? A quinta está deixando claro qual é a característica do editorial, né? Que é de pegar um ponto de vista, defender esse ponto de vista. E das opções da quinta, nós temos que marcar somente aquela que não é uma opinião defendida pelo autor. Então, letra A.
A ignorância está em todos os lugares? Sim, é o que ele defende. Nós não vamos marcar. A gente tem que marcar a exceção. Não vamos marcar uma opinião que ele não defenda, no caso. Letra B. As crianças estão sendo educadas para terem empatia umas pelas outras? Não estão sendo educadas. Então, é a letra B que nós vamos marcar. Ele está afirmando que essa rede de intolerância, de preconceito, só tem continuado porque os valores estão sendo repassados de geração em geração. Então, pessoas intolerantes estão criando crianças intolerantes. Vão se tornar adultos intolerantes e vão repetir o ciclo. Entendido? Sexta. No editorial que você leu, o editor fez uma referência à entrevista em que ele trabalha. Fez uma referência à entrevista que a revista em que trabalha fez com o antropólogo Roberto da Mata, em uma das edições passadas. Em um momento dessa entrevista, da Mata fala sobre o seu livro, Fé em Deus e Pé na Tábua, obra em que faz uma reflexão muito bem resumida no subtítulo, ou como e por que o trânsito enlouquece no Brasil. A seguir, reproduzimos um trecho dessa entrevista. Só para fazer uma adendo aqui para vocês. Eu tive contato com esse autor na universidade, no curso de Direito. Lá na Sociologia Jurídica, se eu não me engano. Pensa num cara extraordinário. Ele fez a gente entender um conceito lá muito simples que estava relacionado com a rua. A rua. Essa que nós transitamos todos os dias, que a gente nem para analisar a quantidade de coisas que a rua transmite para a gente, que nós transmitimos para a rua, a importância que ela tem no dia a dia. E o cara fez isso através de um estudo, fez um trabalho grandioso para falar sobre isso, falar sobre a rua. Desde então eu acho ele assim sensacional. Ele fez eu parar para pensar sobre a rua. Uma coisa comum do dia a dia. Então vamos para a 238. Olha o que é que perguntaram para ele. O que você descobriu sobre o comportamento dos brasileiros, estudando os nossos motoristas? Acho que não precisa nem a gente ler. Como que são os motoristas brasileiros? Zangados, estressados, todo mundo tem razão no trânsito, ninguém está errado. Ninguém entra na contramão, ninguém faz nada de errado, está todo mundo certo, todo mundo tem carteira, né? Pilota e dirige, todo mundo legalizado, tudo direitinho, só que não, vai lá. Resposta. Nosso comportamento terrível no trânsito é resultado da incapacidade de sermos uma sociedade igualitária, de instituirmos a igualdade como um guia para a nossa conduta. Nosso trânsito reproduz valores de uma sociedade que sequer é republicana e moderna, mas ainda está atrelada a um passado aristocrático, em que alguns podiam mais do que muitos, como ocorre até hoje. Em casa, nós somos ensinados que somos únicos e especiais. Aprendemos que nossas vontades sempre podem ser atendidas. Daí, a pessoa chega na rua e não consegue entender aquele espaço onde todos são juridicamente iguais. Ir para a rua no Brasil ainda é um ato dramático, porque significa abandonar a teia de laços sociais onde todos se conhecem e ir para um espaço onde ninguém é de ninguém. E o trânsito é o lado mais negativo desse mundo da rua. É doentio, desumano e vergonhoso notar que 40 mil pessoas morrem por ano no trânsito de um país que se acredita cordial, hospitaleiro e carnavalesco. No Brasil, você se sente superior ao pedestre porque tem um carro, ou superior a outro motorista porque tem um carro mais moderno ou mais caro. Quem nunca fez uma coisa dessa daqui está mentindo. De você passar por uma moto que às vezes está com tanto de descarga soltando a fumaça, e aí você olha para a pessoa de canto de olho e diz: meu Deus, que situação. Ou então você sobe num carro, né, top de linha, está andando com esse carro, aí vê o pedestre lá passando na frente. Lá vem
era só esperando eu passar aqui para atravessar essa rua. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tem aquele bem, que ela está fazendo uso daquele bem, ela já sobe um patamar na cabeça dela, outro nível. Estou aqui numa Hilux, então dá licença, eu sou melhor do que você. Continuando, você fez o diagnóstico dos nossos problemas no trânsito, mas você também aponta soluções? Será que tinha como resolver essa situação? A solução é falar mais em igualdade, discuti-la, ensinar a igualdade. Nosso lema sempre foi: os incomodados é que se mudem. Precisamos mudar isso. Não é só uma questão de fazer novas leis, de multar ou de reprimir. A gente tem que preparar a sociedade para internalizar as normas no seu comportamento. O que ele está querendo dizer com isso? Que o brasileiro só cumpre a lei e só faz as coisas da maneira certa porque ele tem medo da punição. Na nossa cidade, nós temos fiscalização rotineira, cotidiana, para saber quem tem carteira de motorista e está nas ruas dirigindo? Não. Como nós não temos essa regularização, toda pessoa pega uma moto e aprende a pilotar. Certo? Certo. Essa é a realidade. Então, isso significa que nós sabemos o que a lei diz, sabemos o que é o certo e o errado, mas mesmo assim nós vamos fazer porque não existe fiscalização. Não existe ninguém no meio da rua te dizendo: desce da moto que você não pode dirigir, você não pode pilotar. Você não tem idade, você não tem documentação, essa moto nem é sua, desça dela. Se não tem ninguém dizendo isso, então eu vou embora. Pego a motinha aqui e me mando. Entenderam como que é a mentalidade? Beleza. 239. Letra A. O quadrinho abaixo representa muito bem um dos argumentos apresentados por Damata para justificar o comportamento egoísta que muitas pessoas assumem não só no trânsito, mas em qualquer espaço onde todos são juridicamente iguais. Leia atentamente, em seguida transcreva o trecho em que essa opinião é dita. Então veja, nós temos duas mulheres conversando e um monstro perto dessas duas mulheres. Aí uma diz: nunca disse não para meu filho, sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é uma adolescente muito bem criada. E aí, ele está aí atrás de você. Não, ela queria muito conhecê-la. Ele está aí atrás de você. E aí o que tem atrás dela? Um adolescente muito bem criado? Não, né? Tem um monstro esverdeado. Talvez a cor verde já é porque não toma banho há muito tempo. Mas aqui na verdade só está querendo transmitir para a gente uma mensagem. Que mensagem é essa? Ela deu muita liberdade para os filhos dela, quando ela fez cada coisa na vida dele e isso acabou afetando. Exatamente. Aonde que está na fala dela essa parte para confirmar que ela deu muita liberdade para ele? Você deixou ele ter o que queria, fazer o que queria. Primeiro ela disse: nunca disse não para meu filho. Essa é a primeira parte que vocês vão escrever. Nunca disse não para meu filho. E aí, se vocês quiserem completar, vocês podem colocar: sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Mas principalmente esse comecinho. Nunca disse não para meu filho. É exatamente isso que o Damata tinha falado na entrevista anterior, né? Que nós somos ensinados e que os nossos familiares, de certa forma, querem o nosso bem, claro, né? Sempre colocam a nossa vida como uma vida mais especial, né? Ah, você é único, você... E realmente, nós somos únicos, nós somos especiais. Porém, nós não estamos sozinhos no universo. Então, quando a gente sai de casa e precisa ser um cidadão igual ao outro na rua,
É aí que começam as confusões. Eu sempre disse para você que você era especial, você era único, que você era importante. Então na rua as pessoas têm que te tratar do mesmo jeito. Porque você é especial, você é único, você é importante. Mas o outro também é. Para a família dele, ou não? Sim. A mãe da outra pessoa também ama ela como um ser único no universo. Letra B. No editorial Intolerância e Ignorância, o autor defende a diversidade, isto é, a opinião de que todos são diferentes. Já na entrevista acima, o antropólogo Roberto da Mata defende a igualdade entre as pessoas. Essas opiniões são opostas? Lá no editorial Intolerância e Ignorância, ele nos disse que todos são diferentes. Roberto da Mata, na entrevista a qual ele foi questionado, disse que nós todos temos que ser iguais. Eles estão falando sobre duas coisas, são opiniões diferentes, ou eles só estão se expressando com palavras diferentes? É a mesma opinião, gente, só que com palavras diferentes. A resposta da letra B é não. As opiniões aqui, na verdade, são convergentes. Já estudaram? Isso em ciência, se eu não me engano, vocês estudam lente. Lente divergente, convergente. Deu um estalo aí na mente? Não? Lente convergente, e essa palavra, né, de conversão, é quando eu tenho duas coisas que teoricamente são diferentes, mas que no fundo elas apontam para a mesma coisa, apontam para o mesmo lugar, para a mesma ideia. Então aqui teoricamente eu tenho duas opiniões diferentes, mas que estão tratando sobre a mesma coisa. Primeiro, a igualdade que o Damar está falando é a igualdade jurídica, que diz que todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. E o editorial está tratando da questão da intolerância, defendendo que as diferenças têm que ser respeitadas. Então, todos eles, tanto o editorial como o da Mata, está falando a respeito da diferença que as pessoas têm e de como essas diferenças têm que ser respeitadas. O da Mata está tratando sobre a igualdade jurídica, que todo mundo tem que ser igual perante a lei, não importa se é rico, pobre, feio, bonito, não importa. E o editorial está falando sobre a intolerância, que todos precisam ser respeitados da mesma forma. Então vejam, não é opinião diferente. Só são palavras diferentes convergindo para a mesma coisa, o mesmo assunto. A sétima na página 240. A sétima questão diz o seguinte: a intolerância, como vimos no editorial de Paulo Lima, não tem qualquer justificativa. Nenhum motivo é suficiente para levar uma pessoa a discriminar a outra ou mesmo agredi-la por causa das diferenças. No entanto, a intolerância, como ele mesmo afirma, está no meio de nós. Pensando nisso, reflita sobre o cartão abaixo e responda às questões propostas. Observe como é possível argumentar sem utilizar sequer uma palavra. Então vamos lá. O que é que nós temos nessa imagem? São duas pessoas, certo? A pessoa que está na frente, pela roupa dela, ela apresenta ter condições, né? É rica. Enquanto que o menininho que está atrás dele, né, não tem essa mesma condição. Mas o que tem de diferente aqui? A primeira pessoa tem uma sombra, né? Está andando normalmente na calçada e tem uma sombra projetada na parede, né, ao lado dele. Já a criança é como se ela não tivesse a sombra, ou como se ela mesma estivesse na sombra. Perceberam aí? A posição onde a criança deveria estar em pé, na verdade, tem o quê? Uma sombra.
E aonde deveria ser a sombra da criança é que está a própria criança. O que aconteceu aí? O cartunista ele inverteu a posição para mostrar que essa criança não tem identidade, que ela não é vista, que ela está ali nas sombras. Deu para vocês entenderem essa mensagem? Enquanto que a primeira pessoa rica está lá toda voluptuosa, está lá a sua sombra na parede mostrando a sua identidade, a criança vive na sombra. Ninguém percebeu a criança, porque ela está na sombra. Ninguém enxerga a criança. Então, letra A. Qual é a principal opinião defendida pelo autor desse quadrinho? Que tipo de criança é essa? É uma criança que tem casa, que tem família? É um mendigo. Então, a opinião que ele está defendendo é de que os meninos de rua, os mendigos, não são vistos pela sociedade. Eles vivem nas sombras. Novamente, letra A. O autor defende a opinião de que os mendigos, no caso os meninos de rua, não são vistos pela sociedade. Letra B. E como que ele defende isso? Como que a gente identifica no quadrinho essa opinião? Pela imagem do menino. Coloquei pelo olhar do menino. Aí só complementa a Graça. Coloquei entre parênteses sombra. Foi exatamente isso que ele quis fazer, gente. Pela imagem do menino, que é na verdade uma sombra. Como se essa criança não tivesse identidade, não fosse um ser, um sujeito. A sombra está aí mostrando exatamente isso. Que ele está na sombra justamente por não ter identidade, por não ser um sujeito de direitos, que mereça atenção, que mereça cuidados. Letra C. Na entrevista, Roberto da Mata defende a posição de que para termos um trânsito melhor, devemos ensinar e praticar a igualdade. Esse posicionamento seria útil também para termos uma sociedade mais justa e sem excluídos? Ao invés da gente simplesmente ensinar sobre a igualdade, se nós praticarmos a igualdade, isso mudaria alguma coisa? Com certeza. Por quê? Aí é a opinião pessoal de vocês. Vocês vão colocar o sim e depois vocês vão justificar a respeito disso. Como que essa mudança nós poderíamos ver no cotidiano mesmo, no dia a dia? Se nós passássemos a tratar as pessoas com igualdade, o que ia acontecer?